Abra comigo a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15, e depois nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. O tema da nossa mensagem hoje é desenvolvendo e avivando os dons que há em nós. Amém? Existem coisas dentro de você, querido, que precisam ser desenvolvidos, e há alguns que precisam novamente passar por um avivamento dos dons. A única coisa que eu posso dizer para você é: Deus colocou dons dentro de você. Há coisas dentro de você para o serviço do reino que precisam ser desenvolvidas, precisam ser despertadas e precisam ser avivadas. Amém ou não amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15. É o primeiro texto que nós vamos ler. Diz assim o texto: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao compromisso dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar do teu progresso. Agora vá comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Meu Deus do céu. Eu não estava tossindo, só estou tossindo porque eu estou pregando. É uma benção, né? Você está amarrado, Satanás. Eu não vou arrancar meu microfone. Eu bebo 50 litros d'água, mas não arranco o microfone. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz... Perdão, amados, não é versículo 9, é versículo 6 e 7. Perdão. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Nós dedicamos esse momento ao Senhor, pedindo que o Teu Espírito venha falar conosco, que o Teu Espírito venha trazer nesta manhã despertamento, ativação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que os Teus filhos sejam, Pai amado, impactados com o poder do Teu Espírito Santo e com o poder da Tua Palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, por muito tempo nós entendemos, e isso vem da história da igreja, que servir a Deus numa comunidade ou possuir algum tipo de dom, seja ele espiritual, seja ele de serviço, nós vamos tratar a respeito disso para você entender. Muitos de nós pensamos que isso nos tornava, ou tornava o cristão, ou tornava a pessoa, como se essa pessoa fosse uma classe especial de pessoas. E de onde surgiu esse pensamento? Infelizmente, na história da igreja, houve um grupo que nós vamos ver citado em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, na primeira igreja de Éfeso. Se não me falha a memória, Apocalipse 2:8 e Apocalipse 2:15. Que vai falar de um grupo de pessoas chamados, intitulados de Nicolaítas. Quem eram esses homens? Nicolaítas vem de origem do nome Nicolau. Acredita-se que o precursor dessa doutrina, porque Jesus ele chama isso de doutrina. Se você coloca para mim, por exemplo, Apocalipse 2:15, por gentileza, Gui. Apocalipse 2:15. Não, você colocou Gênesis, nego. Apocalipse. Além disso, tens também alguns semelhantes que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então,
Os nicolaítas, essa doutrina é muito mais do que um movimento, é muito mais do que uma seita. É um ensinamento como se fosse fundamental, porque quando nós tratamos de doutrina, nós estamos falando de fundamento, amém, queridos? Então significa que os nicolaítas, ou esse pensamento, essa filosofia, ela se tornou praticamente um fundamento da igreja. E o que se pregava os nicolaítas? Que muito provavelmente tenha tido como seu precursor um homem chamado Nicolau, que é citado em Atos capítulo 6, como um dos primeiros diáconos da igreja, juntamente com Estevão, juntamente com Filipe e muitos outros, como foram 7 homens, e dentre esses 7 homens havia um homem chamado Nicolau. A palavra Nicolau ou nicolaítas vem de Nicolau, vem de 2 sufixos do grego, que é nik, que significa povo, e laos, que significa poder, domínio, ou Nicolau significa domínio de um povo. Em tese, muitos entendem que Nicolau significa dominador, mas é muito mais que isso. Nicolau ou nicolaítas é dominador de um povo. Por isso que Jesus chama isso de doutrina. Essa doutrina, ela se espalha na igreja primitiva e combatida pelo próprio Cristo. Isso, quando o Apocalipse foi escrito, muito provavelmente foi no ano 96 depois de Cristo. Essa doutrina já estava criando raiz. E qual era o cerne dessa doutrina? De que existia uma classe especial de pessoas dentro da igreja. Foi daí, dessa doutrina nicolaíta, que surgiu, por exemplo, aquilo que nós conhecemos dentro do romanismo como clero. O que é o clero? É uma classe especial de pessoas, como se essas pessoas estivessem acima das outras. Foi daí então que surge uma ideia, uma filosofia de hierarquia dentro da igreja. E Jesus, a doutrina bíblica nunca falou de hierarquia. Eu preciso que você entenda a primeira coisa: não existe hierarquia no céu, amém? Não existe hierarquia no céu, porque no céu só tem um que governa. Você não entendeu? Vou falar de novo. No céu, há apenas um que governa. Pastor, mas e os anjos, arcanjos, querubins e serafins? Queridos, cada um tem a sua função determinada dentro do céu. O anjo tem uma função, os arcanjos têm uma função, os querubins têm uma função e os serafins têm uma função. Então a Bíblia fala de funções diferentes. E não está falando de um cargo ou de uma função melhor que a outra. Isso é pensamento bíblico, isso é pensamento de Deus, amém? Quando Jesus estabelece a sua igreja, Ele escolhe 2 homens para que tivessem a revelação do que era ser igreja. O primeiro homem escolhido para ter a revelação, para receber a revelação do que é ser igreja, foi o apóstolo Pedro. Quando Jesus fala para ele em Mateus 16, tu és Pedro, tu és apenas um pequeno fragmento de pedra, que vem do termo Petrus no grego. E Jesus disse, mas sobre esta pedra, que é uma rocha sólida, é que acho que não tem a imagem mais aí, do Monte Hermon, onde quando eu estive em Israel, para você entender o porquê que Jesus ele usa essa prefiguração. Mas também por quê? Porque como um bom judeu, eles tinham como o objeto mais importante de suas vidas o templo. E o templo era feito por pedras. Então Jesus estava falando para Pedro, Pedro, você só é um pequeno fragmento de pedra, mas sobre uma rocha sólida eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Posteriormente isso, nós vamos ver Pedro escrevendo a sua primeira carta. No capítulo 2, ele vai dizer que nós devemos estar firmados na pedra viva. Mas ele também diz, vós também sois pedras vivas. Dá uma cotoveladinha no seu irmão e diga para ele, você é uma pedra viva. E ele diz que essa pedra viva, cada pedra viva é colocada para que formemos um edifício. E através deste edifício formado por pedras vivas, pudéssemos oferecer sacrifícios santos diante de Deus como sacerdotes. Porque não existe sacerdotalismo. Essa ideia do nicolaísmo também trouxe a ideia do sacerdotalismo. O que é o sacerdotalismo? Você sempre precisa de alguém para orar por você. Você sempre precisa, como se a oração do pastor, ela fosse mais importante do que a sua.
como se o pastor, ele tivesse um caminho ou tivesse um atalho para chegar mais rápido à sala do trono. Não, em Hebreus determina que todos nós temos um novo e vivo caminho, e devemos adentrar por essa porta, que é o sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Quem está comigo? Então o caminho que o pastor leva para orar é o mesmo que você leva. Em Atos 1, aliás, em Apocalipse 1 e Apocalipse 14, vai dizer que nós fomos feitos reis, um reino e sacerdotes. Então significa que os dons, ele não me faz sacerdote, ele me faz servo. Alô? Entenda isso. Por que Deus colocou dons em nós? Por que Deus ele colocou dentro de você dons, ministérios, para que você se tornasse uma classe especial, para que as pessoas olhassem para você e falassem assim: olha, porque olha, ele prega, viu? Nossa, ele toca, ele canta, olha como ele ora, olha, não, aquele é um homem, não. Deixa eu falar para você, os dons não é para te tornar admirável, é para te tornar servo. Se os dons que você recebeu em você não for para tornar você servo de Deus e servo da igreja, me desculpa, não serviu para nada, você não entendeu nada. É por isso que Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Porque naquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome curamos enfermos. Quer que eu falo para você? Exerceu dons, mas qual vai ser a palavra do Senhor? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E no século 21 nós encontramos um monte de gente ferida dentro de comunidades e que precisam avidamente de um título, carecem, necessitam de um trabalho para que elas possam ser notadas de alguma maneira. E aqui é um erro. Eu quero que você entenda que isso é um erro. Você não recebeu algo de Deus para ser notado. João Batista, que eu preguei semana passada, só para você entender, João Batista, ele era bem definido quanto à sua identidade. Tanto é que quando ele batiza Jesus e Jesus vai saindo, ele chama seus 2 discípulos mais próximos, que eram André e Felipe, e fala para eles: seguem ele, porque convém que eu diminua e ele cresça. Vocês estão entendendo, queridos? Convém que eu diminua e que ele cresça. Quando ele é procurado, ele fala: eu não sou a luz, eu não sou o Messias. Ele tinha uma identidade muito bem firmada, e a sua identidade não estava relacionada com o seu dom, ou com aquilo que ele fazia. Mas muitos de nós estamos, porque eu tenho um dom, né? Eu tenho um talento. Olha, infelizmente, amados, a prova de que existe essa ideia de que existe uma classe especial de pessoas é, em primeiro momento, eu quero deixar que eu não tenho nada contra. Cada um faz o que quer, pensa o que quer, na doutrina que quer, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu discordo e tenho liberdade para ensinar vocês que são filhos ministeriais. Quando nós encontramos aqueles tronos em cima das plataformas, e um trono maior escrito, pastor presidente, e as pessoas sentam, e até disputam os lugares para sentar ali, e desejam receber um título ministerial apenas para sentar neste lugar, chamado de tribuna de honra. Deixa eu falar para você, não adianta ter homens na tribuna de honra se Jesus estiver fora. Não resolve ter tribuna de honra para homens, se lá em Apocalipse 3, Jesus está dizendo para a igreja, não é para o não converso não, tá? Ele está dizendo para a igreja: eis que estou à porta e bato. Por que Jesus está batendo do lado de fora? Porque ele não está dentro. Isso deveria preocupar a igreja. Mas aí naquela falsa interpretação,
A gente fala, Jesus está falando para o não converso. Eu posso usar esse texto para falar para o não converso? É claro que eu posso. Mas dentro da hermenêutica bíblica, da interpretação bíblica, Jesus está falando à igreja. A carta é a igreja de Laodiceia. E Jesus está falando à igreja, que representa um povo, que representa um determinado período. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Enfim, eu não vim aqui falar para você de nicolaísmo, só apenas uma para você entender que dons ou talentos que nós recebemos de Deus, Ele não te torna melhor do que ninguém, Ele te torna servo. Amém ou não amém? Quando Jesus ele chama os apóstolos para fazer a cerimônia do lava-pés, Simone, por gentileza, hoje nós vamos fazer um negócio aqui. Prepara para mim, fazendo um favor, um pacotinho de papel toalha. Não precisa ser agora, pode ser depois, para o final do culto, tá? Nós vamos ter que aprender um negócio aqui. Legal, vou ativar um negócio hoje aqui. Amados, quando Jesus ele chama os discípulos para o lava-pés, ele chama, de quem que ele está lavando os pés? Dos apóstolos. E quando chega a vez de Pedro fala o que para ele? Não, meu pé o senhor não vai lavar. Imagina que o senhor vai lavar meu pé, né? Isso na versão Rodrigo Oliveira, tá? Porque, mas já... Jesus fala para ele, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Ele, Senhor, então lava até a cabeça. Queria tomar um banho. Após Jesus ter lavado os pés de Pedro, ele fala assim, o que eu estou fazendo, vocês não estão entendendo nada. Mas vocês vão entender. Vocês me chamam de Senhor e Mestre. Quem é Jesus? Senhor e Mestre. E ele disse o quê? E vocês dizem bem, porque eu sou Senhor e Mestre. Se eu que sou Senhor e Mestre, estou me tornando servo de vocês, a ponto de lavar os pés de vocês, é para que vocês aprendam a lavar os pés uns dos outros. Então, entenda isso. A minha chamada, ou o meu chamado em Deus, em Cristo, ele não vai te tornar especial, querido. Se alguma pessoa, se tem alguma pessoa, eu sinto no meu... Oh, aleluia. Vai começar as revelações. Quem mandou você vir hoje, hein? Existem pessoas frustradas no nosso meio porque tirou meu cargo. Mas quem falou para você que na igreja tem cargo, querido? Se você quiser cargo, você tem que ir na prefeitura. Não na igreja. Porque na igreja, vamos entender o seguinte. Vamos começar aqui a visitar alguns textos. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 3 ao 6. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 3. Diz assim, porquanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus ao Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Agora preste bem atenção. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Vamos ler mais uma vez para você entender. Existem diferentes tipos de dons, existem várias formas de ministérios, e há diversas maneiras de atuação. Isso significa, para aqui um pouquinho, olhe para mim, isso significa que dentro do corpo chamado igreja, existem dons, ministérios e maneiras de atuação.
Só que tem um detalhe: não sou eu quem defino ou define o lugar que você vai estar, ou o que vai acontecer com você, ou até que nível você vai chegar. Isso quem determina é o Senhor. Agora vá comigo, ainda no capítulo 12, no versículo 18, Paulo ainda continua tratando de dons. Ele diz o quê? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Depois desse texto você vai dar uma cotoveladinha no seu irmão e falar para ele assim: irmão, não queira ser e nem fazer o que Deus não chamou você para fazer. Fala para ele: busque somente a vontade de Deus. Fala: busque o seu lugar no corpo. Amém ou não amém? Eu preciso entender qual é o meu lugar no corpo. Então nós temos dons, nós temos ministérios e nós temos serviços ou maneiras de atuação. E é Deus quem determinou onde cada um estaria nesse corpo. Por quê? Porque a igreja não é uma instituição onde você recebe um cargo para se sentir importante. A igreja, queridos, não é essas quatro paredes. Nós aqui somos a igreja Pedras Vivas. Amém? Nós aqui. Por que a Shalom hoje ela pode representar a igreja? Porque ela é formada por pedras vivas. E você é parte desse edifício. Onde quando nós nos reunimos como sacerdotes, nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Quem está me entendendo? Abra comigo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Para você entender as maneiras de atuação. Existem várias maneiras para você atuar no corpo de Cristo. Ser útil. Ser útil. Amém? A partir do versículo 3, Romanos 12, 3. Em que contexto em que contexto Paulo vai começar a explanar as maneiras, ou as diversas formas de atuação? Fazendo primeiramente com que a igreja de Roma entenda quem eles eram em Cristo. E entenda, irmão, em Cristo você não é o cantor, você não é o guitarrista, você não é o tecladista, o Dair. Em Cristo eu sou quem? Servo. Em Cristo eu sou quem? Servo. Eu vou perguntar para você e você vai responder para mim. 1, 2, 3. Quem você é em Cristo? É isso aí. Essa é a máxima do cristianismo. Nos tornar servos. E ele vai mostrar que nesse contexto nós somos igual a um corpo. Vamos ler o texto? Porquanto pela graça que me foi dada, me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não consideres a si mesmo além do que convém. Resumindo o que Paulo está falando, irmão, não se acha, irmão. Vamos resumir? Tem aquela brincadeira, né? Irmãos, pare de se achar, né? Quem é você na fila do pão? Aí falaram para Paulo: Paulo, não escreve isso, não pode escrever. Então eu falei: escreve aí. Fala para Tércio: Tércio, escreve aí. Cada um considere, tem uma visão de si equilibrada. Exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Você é talentoso, legal, você é uma bênção, glória a Deus. Mas entenda que você precisa ser uma bênção para os outros e não para si mesmo. Vamos continuar para entender em que contexto Paulo está falando. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, vamos entender isso? Amado, deixa eu falar para você.
a função que a sua mão exerce, dá para o pé exercer? Dá para quebrar o galho. Amém? Dá para quebrar o galho, mas não é a função. Então, muitas vezes há desvios de função. Por causa do quê? Porque muitas vezes eu não entendo qual é o meu lugar no corpo. Então Paulo vai dizer, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é dom de servir, ou em algumas versões, principalmente na versão Almeida Revista Corrigida e Atualizada, vai estar ministério. O que significa ministério? Que é o nome que ecoa, né? O título que ecoa dentro das comunidades cristãs. Porque o pastor Fernando, eu tenho ministério, ou ministério. É mistério com ministério, aleluia, né? A palavra ministério vem de um termo grego chamado diaconia. O que significa diaconia? Serviço. Serviço. E por que você recebe um serviço, irmão? Para servir, sim ou não? Por que você recebeu um serviço? Para servir. É o famoso garçom. Oh, aleluia. Fala para o seu irmão isso, fala, irmão, no corpo de Cristo, você não é patrão, você é garçom. Entendeu, querido? Não, porque na igreja de Cristo tem muita gente querendo ser patrão. Eu quero dizer para você, querido, dentro da igreja de Jesus Cristo só tem um Senhor, só tem uma cabeça, e essa cabeça se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que comanda a sua igreja na face da terra. Se o teu dom, deixa eu pegar aqui, porção da fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensina. Se é de encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que o ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que o realize com alegria. Aqui são as maneiras que você pode atuar. Ministério, por exemplo. Posso falar para você? Não tem ministério de louvor na Bíblia. Sabia que não tem na Bíblia? Não, pastor, tem os cantores. Aí, e não é levita, viu, irmão? Aqui não tem ninguém levita aqui não, viu? Ah, por que você fala na Shalom? Eu sou levita. Não, você vai ser levita lá no Jesus da Pau no Diabo. Aqui não. Aqui você é cantor. Você é ministro de louvor, você é músico. E você só é servo. Amém? Mas na igreja, no contexto igreja, você não acha, porque olha, o ministério de música, não tem ministério de música, mas é a maneira pelo qual eles servem a igreja, para conduzir a igreja à adoração. Por isso que música não é para entreter crente, música é para conduzir a igreja à adoração. Por isso que as músicas da igreja não podem falar de mim, ela precisa falar dele. Por isso que nós não cantamos aqui, porque quando quem te viu passar na prova não te ajudou quando descer na bênção, vai se arrepender. Aqui nós cantamos o quê? Ele é exaltado, o rei é exaltado, que é dele, o louvor é dele, a glória é dele, a honra é dele, a adoração é dele. Então para que serve música na igreja? Para o irmão se sentir importante, para todo mundo reconhecer que ele tem uma voz extraordinária, o Pavarotti da igreja. Oh, porque olha, ele canta, olha, né? Ou para os meninos solteiros, você acha que Deus deu dom para você arrumar namorada na igreja? Graças a Deus eu não tenho esse problema aqui, viu? Eu dei esse problema, mas aqui eu não tenho isso. Os solteiros da igreja, dessa igreja eu posso falar, os solteiros são exemplo. Eu falo com muito orgulho isso. Todos eles são orgulho para a gente. O Ministério Infantil, Kids, é ministério, é serviços. A igreja precisa gerar serviços para as pessoas. Quem está me entendendo? Então quando tem o Kids. Agora, novidade para o Kids aí, para os papais. Depois conta lá, Renata. A partir de julho nós vamos ter deixa eu lembrar o nome, senão minha professora, terça-feira eu estou frito com ela, se eu falar errado.
Biblical, é isso? Biblical School English. Nós vamos ter escola bíblica em inglês para crianças de 8 a 10 anos. Nós vamos desenvolver Bíblia e automaticamente uma segunda linguagem. A Shalom está ficando chique, bem. Deus é Deus fiel. Se preparem aí os pais que têm crianças de 8 a 10 anos. Nós vamos começar em julho, ok? Estamos aí conversando, estamos acertando todas as coisas para dar início à escola bíblica em inglês, amém? Então seus filhos vão desenvolver o inglês, porque daqui para frente vai ficar cada vez mais necessário. E não adianta, querido, seu filho chegar na frente de um dia no aeroporto e falar the books on the table, que não vai rolar, amém? E não adianta, você sabe inglês, você é o verbo to be, não, você vai ter que aprender um negócio, amém? Então nós queremos dar base. Logicamente ninguém vai sair daqui poliglota não, viu, querido? Calma aí. Nós vamos ensinar bases, amém? Por quê, pastor? Porque eu tenho convicção que até que Jesus venha, nós vamos formar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e nós queremos formar com todas as bases, inclusive com uma segunda língua. Amém ou não amém? Quem está comigo? Enfim, gerar serviços. A igreja precisa gerar serviços. A igreja precisa gerar. A internet, por exemplo, a Bíblia não fala. Ju, você já leu algum texto na Bíblia que fala que nós temos, a não ser que fala das redes, né? Vamos jogar as redes, a net, que em inglês é net. Então nós pegamos o revelamento, né? E estamos atuando na net, na internet. Mas nós estamos gerando serviço, onde o culto agora, nós temos filhos, o pastor Daniel, por exemplo, está assistindo em Marília, nós temos um filho agora em Luxemburgo, na Europa, assistindo, João e Thalita, Deus abençoe, filhos, vão fazer cama inclusive, amém? Quem sabe não vai nascer a Shalom Europa? Ah não, você precisava glorificar, hã? Quem sabe não vai nascer a Shalom Europa? Não sabemos o que Deus vai fazer, amém? Pessoas de diversas localidades, tem pessoas de São Paulo, pessoas de outros estados que estão acompanhando. Estamos gerando o quê? Serviço. E esse serviço está fazendo o quê? E o evangelho de reino será pregado em todo o mundo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então a igreja precisa gerar serviço. Amém ou não amém? Então aqui é as maneiras que você pode atuar. E já está dentro de você. A cotovela e seu irmão, para ativar ele, fala assim: tudo já está dentro de você, irmão. Existem os dons espirituais. Abra comigo 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, versículo 7 ao versículo 11. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra do conhecimento. Amados, eu não vou ter tempo de explicar cada ministério, amém? Não vou ter tempo, eu não tenho hábil para isso. Eu precisava, só para você ter uma ideia, a disciplina dom espiritual, ela são 6 aulas no ECAME, então eu não vou conseguir desenrolar e explicar para você, mas eu quero que você entenda que isso são dons que é dado pelo Espírito, amém? Palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outros interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e Ele as distribui individualmente, a cada pessoa como deseja. É vontade do Espírito, não é o que eu quero, é que Ele quer. Perceba que os dons, todos eles estão fadados à vontade de Deus. Então não é o que eu quero, é o que Ele tem para mim.
Então, a partir de hoje, ao invés de você perguntar, falar assim: ai, eu tenho uma frustração porque eu queria tanto tocar o contrabaixo que nem o Jorge. Às vezes não é o seu lugar no corpo. Então você tem que falar assim, ao invés de você ficar orando e lamentando, você tem que orar de que maneira? Senhor, qual é o meu chamado? Qual é a sua vontade para a minha vida? Amém? E você vai ser feliz naquilo, você vai ser satisfeito naquilo que Deus chamou você para fazer. Ainda, Efésios capítulo 4, versículo 11, que é o versículo que para nós tem que estar de cor e salteado. Para nós tem que estar de cor e salteado. Efésios 4:11. Diz o quê? Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós temos os 5 ministérios, nós temos 9 dons espirituais e diversas maneiras de atuação. Assim como no seu corpo tem uma cabeça que pensa. Quantas cabeças que pensa no seu corpo? Alguém tem 2 cabeças que pensa? Se tiver 2 cabeças é monstro, irmão. Por isso que não tem 2 cabeças no corpo de Cristo, só tem uma cabeça no corpo de Cristo, e essa cabeça se chama Cristo Jesus, Ele é a cabeça da igreja. O restante, ninguém é melhor que ninguém, cada um tem uma forma diferente, cada um foi colocado de uma maneira diferente no corpo. Quem está me entendendo? Alguns têm dons espirituais, como por exemplo, nós temos o ministério profético, a intercessão da igreja. Todo mundo que está no ministério profético é profeta? Não. Mas nós temos pessoas com dons proféticos. E nós temos pessoas que se despertaram para ser intercessores. Entenda que intercessão não é um dom. Se você estiver esperando receber o dom da intercessão, irmão, senta na rede que você vai cansar. Porque intercessão é disposição de guerra. É disposição de falar, eu vou estar na linha de frente da guerra. Isso é intercessão. E eu não preciso enxergar nada para fazer isso. Ah, pastor, eu estou tendo umas visão aí, eu vou... Não, querido, cuidado, que às vezes pode ser visagem. Cuidado. Pode ser do Paraguai essa visão aí, estou brincando. Amém? Então, são pessoas que se despertam, ministério, geram serviços, são pessoas que estão guerreando, mas não é qualquer guerra, não é para vir aqui dobrar o joelho não, queridos, vem aqui e dá até murro na parede, qualquer dia eles vão derrubar essa parede aí. É dar murro na parede por tua causa, guerrear, entrar na sua guerra, isso é intercessão, amém? Quem está comigo? Existem pessoas que têm dons espirituais, a palavra de sabedoria, o pastor Fernando, por exemplo, é dotado de palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que é a famosa revelação, todo mundo conhece como revelação, a Bíblia não chama de revelação, a Bíblia chama de palavra de conhecimento, é quando Deus dá a conhecer fatos espirituais que estão acontecendo, que estão ocultos, amém? Tem pessoas, mas tem pessoas que vão ter, dentre os 5 ministérios vão ser, um vai ser apóstolo, outro vai ser profeta, outro vai ser evangelista, outro vai ser pastor, outro vai ser mestre, e quem que determina isso? Deus. Não somos nós. A única coisa que eu sei é que tem algo dentro de você. A Bíblia chama de, quando vai citar Timóteo, fala que ele era filho de uma judia, mas de pai grego. E por causa da pregação do evangelho, Paulo precisou circuncidar Timóteo, ou seja, ele precisou tocar na intimidade. E por isso se tornou pai. Por isso que quando ele vai endereçar as suas 2 cartas a Timóteo, ele fala e o chama de o meu filho amado. Ele falava com propriedade, amém? Meu filho, e ele vai falar o quê? Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado de que maneira? Mensagem profética. Ou seja, quem ativa os dons é a igreja por meio da mensagem profética. Aqui, por exemplo, eu estou pregando uma mensagem profética, dizendo para você que existe algo dentro de você, e que você precisa desenvolver, amém? E onde você vai desenvolver?
no corpo. Fora do corpo você não vai desenvolver nada, irmão. Fora do corpo não se desenvolve nada. Você precisa desenvolver no corpo. E quem vai ativar isso? Por mensagem profética e por imposição de mãos dos presbíteros. A liderança, o presbitério fala da liderança. O que significa? Não existe dons liberados fora de uma liderança. Se você quer ser um bom servo, aliás, se você quer servir bem, se submeta, aprenda a estar submetido a uma autoridade. Porque quem vai delegar, quem vai fazer com que o seu ministério se desenvolva, são líderes. O presbitério se reporta aos líderes da igreja. Amém? Então você desenvolve, líderes ativam. Vocês desenvolvem e os líderes o quê? Ativam. Com imposição de mãos, impartição. Deixa eu aproveitar e falar aqui, por que fala de imposição de mãos? Porque impor mãos é impartir, é tirar de mim e colocar nele. Você está entendendo por que você não deve deixar qualquer pessoa colocar as mãos sobre você? Porque quando alguém coloca as mãos sobre você, tudo que ela está vivendo, ela está passando para você. Eu não sei, rapaz, mas não sei, a igreja nesses dias tem uma sanha de colocar a mão nos outros, né? Não, deixa eu colocar a mão, olha, né? E já chega, né? Oh, que bola macia, já vai botando a mãozinha, viu? Para com isso, seja maduro. Você não precisa botar a mão na cabeça de ninguém. Até porque para você colocar a mão e impartir alguma coisa, você precisa no mínimo ter um legado. Se você não tem legado, não coloque a mão sobre a cabeça de ninguém. Porque isso é transferência. E quem vai transferir a autoridade? Entenda que a autoridade se transfere. Amém ou não amém? Quem está me entendendo? A autoridade, Odair, no reino de Deus não se adquire, se transfere. Jesus, ele transferiu a autoridade dele para a igreja. Quando ele disse, eu vos dou autoridade, ele está delegando, ele está dando. Ou seja, não existe uma autoridade adquirida, existe uma autoridade impartida. A igreja só tem autoridade porque Jesus impartiu, ele concedeu autoridade à igreja. Amém ou não amém? Exemplos bíblicos, quando é que um rei se tornava rei? Quando o profeta dava autorização de Deus e descia óleo. Foi assim com Davi, sim ou não? Foi assim com os reis de Israel. Porque a autoridade é impartida, não é adquirida. Você precisa aprender isso. Tem muitas pessoas que pensam, não, porque olha, eu tenho autoridade, não, querido, eu não tenho. Fora da igreja, se alguém não impartir autoridade, eu sou apenas um Zé Bota. Posso citar um exemplo para você em Atos dos Apóstolos? Em Atos dos Apóstolos tinha dois camaradas, que certa feita encontrou uma pessoa endemoniada. Vai vendo, eu quero que você aprenda isso. E eles, sem nenhuma legitimidade, não tinham legitimidade, porque não haviam recebido impartição para fazer aquilo. Chega diante de endemoniado e fala assim, nós vos desconjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Está lá na Bíblia, viu, irmão? Está lá em Atos. A Bíblia fala que aquele homem endemoniado olha para aqueles dois e fala assim, nós conhecemos Jesus Cristo e bem sabemos quem é Paulo, mas vocês dois nós não conhecemos. A Bíblia fala que eles apanharam que nem gente grande e foram embora pelado. Está lá na Bíblia. Quem deu autoridade? Em Atos 6, quando vai separar os primeiros diáconos da igreja, quem imparte sobre eles a autoridade para exercerem o diaconato? Os apóstolos e os presbíteros. Quando Paulo e Barnabé vai começar o seu ministério em Atos 13, a Bíblia fala lá em Atos 13 que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Mas a Bíblia fala que em um tempo de consagração, a igreja, o presbitério da igreja, compreende a chamada de Barnabé e Paulo, e a Bíblia fala que eles estendem a destra da comunhão. O que é a destra da comunhão? É colocar as mãos, é impartir e dizer, olha, nós legitimamos o ministério de vocês. Entendeu? E aí a Bíblia fala que então Paulo e Barnabé partiram para a missão, que era a missão de serem apóstolos.
mas a igreja teve que outorgar. Então, amados, eu quero que você entenda, não existe autoridade fora da igreja. Coloca isso na sua cabeça. Pode ter um monte de gente que vai falar, não, porque a autoridade vem de Jesus, mas Jesus concedeu à igreja. Ele concedeu à igreja. E eu preciso estar submetido à igreja. Eu preciso estar submetido a uma liderança. Porque senão não existe autoridade. Agora, como se desenvolve os dons? Bem rapidinho, para a gente poder já partir para o encerramento. Primeiro, o que Paulo vai falar aqui no versículo 15? Dedica-te. Como que eu desenvolvo o meu chamado, pastor? Quando é que eu sei que eu tenho chamado, pastor Wellington? Primeiro, quando há dedicação. Amados, eu não posso falar dos outros, eu posso falar por mim. Eu estou na igreja desde os 11 anos. A minha vida foi na igreja. Eu não conheço o mundo afora. E eu dediquei a minha vida a servir o Senhor. E tudo que aparecia na igreja, eu estava dentro. Tinha evangelismo, eu estava dentro. Tinha limpeza, eu estava dentro. E quando mudamos de prédio lá em Bauru para Boa Esperança, tinha que fazer o púlpito. Não era assim bonito, porque na época não tinha um homem talentoso, que nem o pastor Wellington. Então fazia o quê? De alvenaria e tinha que carregar terra. Quem estava lá carregando terra? Joe. Eu ia. Tinha faxina na igreja, eu ia. Não sabia fazer nada, mas eu ia. Eu estava lá. Dedicação. Quer desenvolver? Quem tá comigo? Porque talvez você fale assim, amados, você só vai saber o dia que você se dedicar. Você precisa ser dedicado. No que você pode se dedicar? Começa no pouco. Sabe onde eu comecei, querido? Eu comecei tocando meia-lua. Sabe aquele meia-lua? Não era nem um meia-lua. Era um pandeiro quebrado. Olha o que você fazia? Chique, chique, taque. Chique, 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 taque. Chique, 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 taque. Era o que eu sabia fazer. Era o que eu podia fazer? Era o que eu podia fazer. Mas aí foi desenvolvendo o dom que é em mim. A promessa da minha pastora na época era que se eu frequentasse a escola bíblica dominical, ela iria me ensinar a tocar violão. Ela me ensinou 3 notas, irmãos, o ré, o sol e o lá. Para tocar celebrar com júbilo ao Senhor, da sua época. Não me chame de velho, hein? Celebrar com júbilo. Lembra dessa? Todos. Aí não fazia pestana porque o dedo não alcançava. Aliás, não alcança até hoje porque o dedo é curto. Meu pai ainda comprou um violão, meu padrasto comprou um violão tonante, da sua época, aquele do braço, nem alcançava o dedo, corda de aço. O dedo estava sangrando, mas eu estava lá, na minha agonia. Mas aí, pastor, você começou a tocar violão? Não, o primeiro instrumento que eu toquei na igreja foi com 13 anos, foi a bateria. Porque o pastor comprou bateria e não tinha baterista na igreja, fui eu aprender a tocar aquela potroca. E foi assim, me dedicando, que eu desenvolvi o dom que há em mim. Agora, eu não entendo você, querido. Você está esperando o quê? O pastor chamar você? Se você estiver esperando eu fazer isso, você vai ficar sentado, esperando, participando de domingo e domingo. Ok? Estou sendo bem franco. Porque você tem que desenvolver. Só que o desenvolvimento é pela dedicação. O que mais que Paulo fala? Ao cumprimento dessas responsabilidades. Como é que você vai desenvolver dom se você não tem responsabilidade? Troca culto por churrasco, troca culto por festa, troca culto por... Graças a Deus aqui na Shalom não tem isso, só lá na outra igreja, aqui não tem. Troca as coisas de Deus por festa, troca por tudo, não tem responsabilidade nenhuma. Vai desenvolver que jeito, amados? Não vai desenvolver. Amados, vocês estão entendendo que não tem, como que eu posso dizer assim, não tem dificuldade, as coisas são simples. Você desenvolve aquilo que você se dedica. Responsabilidade, e que mais? Para que todos possam testemunhar o teu progresso. O que eu preciso para desenvolver o dom? Você precisa progredir, querido. Você não vai parar só no meia-lua. Amados, eu comecei com 11 anos tocando chique-taque, chique-chique, chique-taque. Hoje eu sou um verdadeiro quebra-galho. Fala aí, Douglas. Eu quebro bem o galho? Precisou,
Dia que não tem baterista, nós vai lá arriscar, querido, dar umas pancadas nela, tadinha. Nós toca o violão, nós arrisca cantar. Nós arrisca. Nós prega. Acho que nós estamos pregando bem, estamos? Estamos pregando bem. Mas tudo isso foi desenvolvido, não caiu de paraquedas. Eu não dormi num dia e acordei arrepiado, falando, nossa, agora eu entendi que eu fui chamado para ser apóstolo. Tudo é desenvolvido, amados. Como que se desenvolve? Dedicação, responsabilidade, para que haja progresso, é progressivo. Entenda que crescimento no reino de Deus é orgânico, é natural. Você vai crescendo. Eu comecei com 13 anos, tocando no Ministério de Louvor. Hoje eu tenho 38 anos. Eu sei que eu rodei de pneu murcho, viu, irmão? Não precisa dar risada não, viu? Aquele que dá risada vai tomar café sem açúcar na sala depois do culto. Estou brincando. Amém, amados? Fala para o seu irmão, dedicação e responsabilidade. É assim que se desenvolve o ministério. Agora, pastor, como que eu faço para reativar o dom, reavivar? Por quê? Porque em algum momento da história, você pode ter se decepcionado. Você pode ter se enclausurado, aí você fala, ai, porque eu já sofri tanto, Amados, um dia eu vou contar minha história para você. Só que eu preciso pelo menos uns 5 cultos para contar para você tudo que eu já vivi dentro da igreja. Eu era um sério candidato a ser um desigrejado, a não estar aqui. E comecei a sofrer pequeno, não foi de grande não. Eu era tão desacreditado, amados, que os meus próprios pastores de uma reunião de presbitério, eu não esqueço até hoje. Eu cheguei na reunião, estavam os presbíteros, o presbitério da igreja reunido, e eu escutei o meu nome e eu fiquei ouvindo, não tinha jeito para ouvir, porque eles estavam falando alto. E eu escutei a seguinte frase, abandone o Rodrigo, porque o Rodrigo não vai servir para nada. Cá estou eu, Fabiano. Cá estou eu. Como diz o português, cá estou eu. Para quem não ia servir para nada, acho que nós estamos servindo para alguma coisa. Isso é só um detalhe. Uma hora eu conto o resto. Talvez você, como eu, em algum momento sofreu uma decepção. E se fechou, falou assim, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais, porque... Eu tenho vários testemunhos aqui. Eu poderia contar o testemunho da pastora Miriam, que ficou 3 anos só para ganhar a confiança dela. Douglas, o dia que eu fui falar para ele, perguntar para ele, quando ele chegou na igreja, eu falei, você toca guitarra? Ele, não toco não, né? Como é que é, Douglas? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né, filho? Não quero não. E pensa no menino abençoado, toca tudo, profissional. Abandonou a música abandonou até mesmo de ser professor, só para servir a Deus, para não se misturar com o mundo. Serve de exemplo. Podia estar tocando com gente grande por aí, resolveu que eu tocar com nós. Aí Jorge, resolveu tocar com nós. Pergunta se ele quer trocar a vida que ele tem hoje do que a vida que o mundo pode oferecer. Como que eu vou despertar de novo? Porque eu acho que o meu chamado morreu. Não, ele não morreu não, querido. Entenda algo, Romanos 11, o apóstolo Paulo fala algo que é uma realidade. O dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Cotovelo seu irmão, fala para ele, só está dentro de você, irmão. Fala para ele, está dormindo dentro de você, mas ele está aí. Fala, mas hoje, pelo fogo do Espírito, nós vamos fazer queimar ele. Você vai sair daqui ardendo de novo hoje, em nome de Jesus. Voltando para 2 Timóteo, capítulo 1, para a gente concluir a mensagem. Versículo de número... Poxa, estou em 1 Timóteo. Espera aí. Oh, glória.
Versículo 6. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te. Pastor, por que Paulo fala para encorajar, Timóteo encorajar? Você pensa que o tempo que Timóteo vivia foi fácil? Provavelmente a segunda epístola de Paulo a Timóteo foi escrita em 67 depois de Cristo, quando Nero Cláudius era imperador de Roma. E sabe o que Nero fazia? Ele dava 5 minutos nele, eu quero ver luz. Pega um cristão e taca fogo. Era assim que fazia. Havia uma perseguição terrível na igreja. Muitos acabaram se desmotivando. E Paulo, para encorajar, Paulo estava preso. Estava praticamente pronto. Quando ele escreve a segunda carta, ele estava praticamente pronto para morrer. Ele fala isso: quanto a mim, eu estou quase sendo derramado como libação. Quando ele fala para Timóteo. Os dias eram maus, então havia um certo desconforto em Timóteo, o jovem apóstolo, e ele vai falar o quê? Eu estou te encorajando, eu quero te encorajar, que reavives. O que é reavivar? É trazer vida de novo. Você vai trazer vida de novo para a tua chamada a partir de hoje. Você vai despertar algo em você a partir de hoje. O dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Veja aqui, delegação de autoridade mais uma vez. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como que eu faço para reacender o dom? Primeiro, não permitindo ser dominado pela covardia. Sabe por que o teu ministério parou? Porque você se acovardou por causa de uma luta, por causa de uma guerra, por causa de uma decepção, por causa de uma dor. Biblicamente, isso se chama se acovardar. Você simplesmente recuou. Como que você vai fazer? Chega de ser dominado por esse espírito de covardia, vivendo com medo. Se eu me decepcionar, vai decepcionar, irmão. Você está lidando com gente, você não está lidando com anjo. Deus mandou você servir gente, não servir anjo. Vai decepcionar, claro que vai. Não quer decepcionar, irmão? Pastor, mas eu não quero mais ter decepção. Vai para Frederico Ozanam. Lá você não vai ter decepção. E nem vai ser decepção para mais ninguém. Chega de covardia. Até quando você vai viver? Até quando Até quando você vai ficar se escondendo atrás da sua dor? Cotovelo e seu irmão, fala para ele, aponta o dedo profético para ele assim, com todo respeito, e fala para ele assim: até quando? Mas fala forte com ele, com voz de profeta, fala: até quando você vai se esconder atrás da sua dor? Até quando? Eu vou ficar me escondendo? Sabe o que é? Eu fui decepcionado. Querido, se eu for pautar o meu ministério por decepção que eu sofri, querido, eu não estaria aqui hoje. Garanto para você que não. Segundo, ativando o poder. Existe um poder dentro de você chamado Espírito Santo. Amém? Ele precisa estar ativo. Como que você vai fazer? Como você vai fazer isso? Como que eu ativo o Espírito Santo? Orando, jejuando, orando em línguas, buscando, ativando. É assim que funciona. Não é chorando. Irmão, eu já sofri tanto. Tudo bem, querido. Vamos dar a mão e sair correndo. Chega de falar das decepções. É tempo de aceleração, é tempo de avanço, é tempo de progresso. Há um dom em você que precisa ser despertado, porque Deus colocou em você para servir pessoas. Chega! Terceiro, perseverando em amor. Amados, quem lembra da Simone Morico falando no dia da ativação apostólica? Ela falou: pastor, você gosta de gente complicada. Irmão, eu vou falar para você, é curva de rio. Ontem um filho ligou para mim no final da noite e falou: como é que você aguenta? Eu falei: amor. Colossenses diz isso. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amor. Por que eu persevero? Amor. Então como que eu vou reacender? Você precisa ser perseverante em amor, querido. Vai ter muita... Claro que vai.
Só que o meu amor precisa estar acima da decepção. Aliás, eu preciso falar para você que o amor está acima da decepção, porque o amor não é o sentimento, o amor é uma pessoa. Jesus está acima das minhas decepções. Então eu não sirvo, querido, para me aparecer ou porque eu quero me sentir. Eu sirvo porque Ele me ama, eu amo. Ele me ama, eu amo. Ele me ama, eu amo Ele, eu amo você e sirvo você com amor. Não me interessa se você vai me decepcionar ou não. Quando eu te sirvo, eu não estou esperando nada em troca. Sabe por que você se decepciona fácil? Porque você está sempre esperando algo de alguém. Passe a servir sem esperar nada. Aí você nunca mais vai se decepcionar. E por último, busque o equilíbrio, querido. Busque o equilíbrio. Servir é importante, mas nunca se esqueça: Deus em primeiro lugar, segundo a sua família, terceiro, a igreja. A igreja tem que ser resultado da tua casa, tem que ter um equilíbrio. Amém? Busque o equilíbrio. É assim que você reacende. Aleluia. Feche os seus olhos.